Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 25 ao versículo 32. O tema da nossa mensagem de hoje é perdido na casa do Pai. Perdido na casa do Pai. Você que está conosco aí através das redes sociais também é muito bem-vindo. Que Deus possa, através dessa mensagem, falar ao teu coração. O mesmo Deus que recebeu tua adoração daí de onde você está, como recebeu a nossa, de nós que estamos aqui, todos nós adorando a Deus. Lucas capítulo 15, dos versículos 25 ao versículo 32, você pode me acompanhar, diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Que Deus aplique ao nosso coração a palavra que será transmitida a partir deste texto. Hoje é o Pedrão, hein, Pedrão? Beleza. Você sabe que a Bíblia diz que se der um copo com água para um pequenino, é abençoado, né? Imagina dar para um grandão, né? Aí a bênção é maior ainda. Esse trecho que nós lemos agora, ele está num contexto onde 3 parábolas são contadas por Jesus. Então, naquele contexto de Lucas 15, nós vemos 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida que foi encontrada. Então, o pastor chamou todas as pessoas para se alegrarem com ele, por causa daquela ovelha que havia sido encontrada. A segunda é da moeda perdida, que também foi encontrada. Então a mulher chama os seus vizinhos para se alegrarem com ela. E a terceira, justamente a parábola do filho perdido, que voltou para casa. E o pai oferece então uma festa e se alegra aquela festa. Se nós considerarmos as 3 parábolas, a partir dessa perspectiva bíblica, só tinha uma pessoa que não ficou feliz nas 3 histórias. Era justamente o irmão mais velho do filho perdido. Ele foi a única pessoa que não se alegrou nessas festas que são narradas a partir destas ilustrações. E é sobre este personagem que nós queremos falar nessa noite um pouco, a fim de que a gente possa aprender algumas lições ou fazer algumas considerações a respeito do que nós podemos aplicar na nossa própria vida a partir das experiências que são narradas aqui. Na parábola do filho pródigo, o pai faz uma grande festa, e essa festa, ela tem o objetivo de comemorar a volta de um filho que havia se perdido, um filho que havia, e nós conhecemos essa história muito bem. A parábola do filho pródigo talvez seja uma das parábolas mais conhecidas ou mais narradas da palavra de Deus. Aquele filho foi, desperdiçou sua herança e depois volta arrependido. E quando esse filho volta, então esse pai faz uma grande festa para comemorar esse retorno. E no meio desta festa, deste encontro, desse resgate, da alegria da salvação,
há uma voz que destona de tudo isso. Há uma voz que não tem a mesma alegria, que não transmite a mesma sensação de alegria que todas as pessoas ali presentes transmitiam. É exatamente o filho mais velho daquele homem que fez essa festa. Ao invés de estar alegre, ele está triste. Ele está muito triste. Ele não se conforma com a situação. Ao invés de comemorar a volta do irmão mais velho, ele fica abalado porque o pai o recebeu de volta com os braços abertos, com alegria, e fez uma festa para ele. Pode um negócio desse? Ele estava triste por causa da alegria do seu irmão, do seu pai, por causa do retorno do seu pai. E ele fica do lado de fora daquela festa. Ele fica do lado de fora com raiva, enquanto o filho que se reconciliou, seu irmão caçula, está dentro da casa do pai, sendo festejado, vivendo a alegria do que o seu retorno gerou para todas as pessoas que viviam naquele contexto. O que nós vemos aqui, queridos, nós muitas vezes podemos ver no meio de nossas igrejas também, porque existe a possibilidade nas nossas igrejas, existe o perigo de alguém estar dentro da igreja e mesmo assim, na realidade, está perdido fora da festa. Ele faz parte da família, mas está fora da festa, do lado de fora. E ao invés de estar festejando, ele está triste, macabuzo, está num canto ali abatido por causa disso. Esse filho, ele representa também, no contexto em que Jesus conta essa história, os escribas e fariseus da sua época, que se consideravam santos demais e por conta disso desprezavam outras pessoas. Ele também representava aqueles que hoje, em nossos dias, estão dentro de nossas igrejas, que obedecem leis, que cumprem os seus deveres, não se enveredam pelos antros de pecado, pelos corredores escuros do mundo, mas ainda assim estão perdidos, mesmo estando dentro da casa do Pai. Ele representa essa turma. Você já pensou nisso? Como é que pode alguém guardar a lei, estar na igreja e mesmo assim estar fora da casa do Pai? A Bíblia tem outros exemplos de pessoas assim. Lá em Lucas, ou melhor, em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17, a gente vê a história do jovem rico. É a mesma coisa. Ele guardava os mandamentos, ele foi criado numa sinagoga, mas ele estava completamente perdido. Tanto estava perdido, que quando Jesus o convida, enfim, para poder caminhar com ele, tudo bem, já que você faz tudo isso, então faz o seguinte, despreza tudo que você tem e vem comigo. Aí ele baixou a cabeça e como diria Raul Gil, pega o seu manquinho e saia de mansinho, meteu o pé, vazou, porque ele estava muito embora com o aspecto cristão, com o aspecto de alguém que vivia numa relação com Deus, ele estava perdido. E eu quero nessa noite, rapidamente, eu não vou me delongar muito hoje, mas eu quero nessa noite fazer algumas considerações sobre esse filho mais velho, a fim de que nós possamos fazer uma introspecção. A ideia é essa. A ideia não é olhar para o texto e visualizar algum irmão que você acha que ele se enquadra naquele contexto. É olhar para dentro de si e ver se de alguma forma você se enquadra naquela situação. Fazer uma introspecção. Olhar para dentro de si, olhar para si mesmo, buscar em você mesmo essa visão de que você pode ou não estar semelhante àquele filho mais velho da nossa parábola. Então eu quero fazer algumas considerações. E a primeira consideração é a seguinte: infelizmente, e eu digo isso com muita dor no coração, infelizmente, como filho mais velho da nossa história,
Muitos que estão na igreja, que são até membros, alguns podem ser até membros, que dizimam, que frequentam as programações, que vão na EBD, que frequentam os cultos, que ofertam, muitos desobedecem os princípios de Deus, em especial o principal de todos os mandamentos de Deus, que se refere ao amor. Tem muita gente assim, nessa igreja nossa aqui não, mas por aí está cheio, muita gente assim, é crente de aparência, de aspecto, mas às vezes o coração não está completamente convertido. É Jesus quem ensina nos evangelhos que o resumo dos mandamentos, os principais mandamentos de Deus, eles têm uma direção, é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse deve ser o sentido principal da nossa caminhada. E o filho da história que nós lemos, ele quebrou os dois. Ele quebrou os dois mandamentos, não somente um, mas os dois. Ele não amou a Deus, representado nessa história pelo Pai, e nem tampouco amou ao próximo, que está aqui representado pelo filho mais novo que voltou. Você percebe isso? O filho mais velho, ele, dizendo um linguajar bem comum, bem moderno, ele vacilou grandão, né? Ele deu um grande vacilo. Ele não amou nem o pai, representando aqui a Deus, e nem o próximo, representado aqui pelo filho mais novo. E eu quero dizer que tem pessoas assim no nosso meio, muitas pessoas assim. Muitas pessoas assim. Estão na igreja, mas não têm de fato amor por Deus, pelos seus irmãos, e muito menos pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que estão lá fora, que precisam se reconciliar com Deus. Estão na igreja, mas não amam. Existem pessoas assim, até declaram o amor, né? Mas não o expressam com atitude. E nós já sabemos que o substantivo amor, ele depende do verbo amar, para ele poder ter sentido, né? Então é o verbo que vai definir se a pessoa ama de verdade. E o verbo é a ação, é a atitude. Nós precisamos mostrar o nosso amor sincero através de atitudes. Nós precisamos amar, como um verbo mesmo, fazendo, demonstrando atitude. Tem muita gente que declara o amor por Deus, mas se esquece ou não aprenderam ainda de um texto que é muito importante na Bíblia, que está ali em 1 João, capítulo 4, versículo 20, eu vou ler ele na íntegra para você. Ele diz assim: e se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Olha o que a Bíblia diz: é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Isso é óbvio, irmãos. Como é que eu vou declarar amor a Deus se eu abomino meu irmão? Se eu não caminho com meu irmão, se eu não abençoo o meu irmão que está na minha frente? Eu vou dizer que eu amo alguém que eu nunca vi? Ou alguém aqui já viu Deus? De forma explícita? Eu acredito que não. De forma implícita, sim. De forma contextual, né? Eu vejo Deus no barulho dessas águas desse rio. Eu vejo Deus no ar que eu respiro. Mas eu digo ver assim com os olhos, nenhum de nós aqui viu a Deus. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Será que eu amo a Deus de verdade? Será que eu amo mesmo? Nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus através de atos de amor pelas pessoas que nos cercam. Então nunca esqueça disso. Aquele filho mais velho, ele errou grandão, e nós não podemos errar dessa forma. A segunda consideração que eu quero fazer, com base nesse texto, é que como o filho mais velho da parábola de Jesus Cristo,
Muitos vivem na igreja, mas não consideram a justiça de Deus. Confiam em sua própria justiça. Olha que coisa absurda. Aquele menino, ele foi muito bom para poder julgar o pecado do seu irmão. Ele foi excelente. Chegou juntinho para poder julgar o pecado do irmão. Mas ele não enxergava os seus próprios pecados. Entende isso? Ele foi rápido para condenar o irmão, enquanto via-se a si mesmo como um padrão de obediência. Era como os fariseus, não enxergavam o pecado em termos de atitude. Ou melhor, é isso mesmo, em atitudes de intimidade, eles não viam assim, era assim que devia ser enxergado. Como diria Jesus, os fariseus coavam o mosquito e deixavam passar o camelo. Aquele irmão era daquele jeito. Algumas pessoas são assim, só veem o pecado nas questões exteriores. Eles eram orgulhosos de si mesmos, os fariseus. Eles batiam no peito e diziam assim: eu não sou como os publicanos. Como os fariseus, este filho mais velho até obedecia ao pai, mas não de coração. Ele tinha uma outra motivação. Ele trabalhava com intensidade, mas a sua motivação não era o amor. Ele buscava demonstrar uma justiça própria, como muitos em nossas igrejas se julgam mais santo do que os outros. Tem muita gente assim na igreja. Na nossa aqui não, mas por aí, ó, tá cheio. Se julgam mais santo que os outros, são afiadíssimos para apontar o dedo para os outros, apontar o erro dos outros. Se indignam quando alguém tem mais destaque do que eles em qualquer contexto. São invejosos com o sucesso dos seus irmãos e por aí vai. É assim. É desse jeito. Por favor, irmãos, nunca se esqueçam de uma verdade que nos é ensinada em Isaías 64:6. Todas as nossas justiças diante de Deus, se nós a arguirmos para poder nos justificar, elas são como trapos de imundície. Elas não têm valor. Nós não somos justificados pelas nossas atitudes, mas somos justificados pela graça do Senhor. Como diz o texto de Tito, capítulo 3, no versículo 5. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. É muito importante que saibamos disso. A justiça que nos justifica não provém dos nossos atos, provém do Senhor. Terceira e importante consideração no texto. Infelizmente, muitos, como aquele filho mais velho, vivem dentro da igreja, mas não estão livres de verdade. Aquele homem não vivia como uma pessoa livre. Ele estava escravizado. Sua religião era rígida demais. Rígida o suficiente para fazê-lo perder toda a sensibilidade espiritual que ele precisava ter. Ele não obedece por amor, mas obedece por medo, ou para receber algum tipo de elogio. Faz as coisas certas, mas faz as coisas certas com uma motivação errada. Sua obediência não provém do coração, sua obediência vem do seu próprio tradicionalismo. Ele anda e vive como um escravo. Olha o que está escrito no versículo 29. E saindo o pai, estava com ele, mas respondeu ele:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me. O verbo servir aqui, de te sirvo há tantos anos, ele vem do grego doulos, que quer dizer literalmente escravo. O que ele está dizendo ali, em outras palavras, é que ele era escravo, ele se sentia escravo, ele nunca se sentiu filho do seu pai. Ele serviu o seu pai como escravo, ele nunca viveu como filho do seu pai. Ele nunca usufruiu nem se deleitou do amor do seu pai. Você entende isso? A sensação que ele tinha e ele se via era exatamente como um escravo. E existem muitos crentes que, como ele, vivem num contexto de escravidão. São escravos do tradicionalismo, são escravos do religiosismo, são escravos do fundamentalismo e de tantos ismos que existem por aí. Para alguns, ser crente não é outra coisa senão ter um fardo, uma obrigação pesada, difícil de lidar. Aquele homem estava sufocado, gemendo como um escravo diante do pai ali. Muitos da igreja também não têm prazer. Nessa igreja aqui não, mas pode ter certeza que por aí tem muitos assim. Não tem prazer. Obedecem meramente por obrigação religiosa, por tradicionalismo, mas não com alegria. Tem gente que vai para a igreja, não vai com alegria para adorar. Tem gente que vai para a igreja para mostrar que está presente. É assim. Por causa do religiosismo. São meramente religiosos. Até estão dentro da casa do Pai, mas estão perdidos. Estão viajando na maionese, como diz o dito popular. Não conseguiram se encontrar. Não se veem como filho. Se veem como escravos. Escravos de muitas tradições. Escravos de um religiosismo que tem matado o crente em todas as partes do mundo. Quarto lugar, aplicando a parábola de Cristo nos nossos dias, eu ainda percebo que, como aquele filho mais velho, muitos vivem na igreja com o coração amargurado. Eita, que coisa difícil, que coisa ruim. Veja a trajetória daquele filho mais velho. Ele se achava santo demais, e por causa disso ele rejeitava os marginalizados. Ele estava ancorado, com muito orgulho inclusive, em sua religiosidade, arrotando uma santarrice fora do comum. Era o que ele estava fazendo. Só ele prestava ali naquele contexto, mais ninguém. O pai e o irmão estão embaixo de suas acusações. Ele acusa o pai por não ter dado a ele um cabrito, acusa o irmão porque era um pecador. E a sua mágoa então começa a extravasar. Sua mágoa começa a sair para o lado de fora. Para ele, quem erra não deve ter a chance de se recuperar. É assim que ele pensava. Poxa, pai, eu estou aqui dia e noite, você nunca fez nada por mim, vai fazer por esse miserável que foi lá gastar com prostitutas o dinheiro de sua herança? No seu vocábulo não existe a palavra perdão. O tradicionalismo do coração daquele homem não permitia esse vocábulo, perdão. Na sua religiosidade não existia a possibilidade de reconciliação. Uma reconciliação tão bonita que houve aqui, que até hoje nos transmite com muita alegria essa visão gostosa do aconchego do braço dos pais. Ele se sentia terrivelmente injustiçado pelo pai. Ele acusa o pai de ter sido injusto com ele. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, não havia espaço para restauração.
Ele se achava mais merecedor do que o seu irmão caçula. Sua religião não estava fundamentada na graça, mas no mérito, meritocracia. Ele merecia, o irmão não. É a religião da lei, a religião do legalismo, não da graça e nem da fé. É a religião que mata, diferente da nossa religião, que opera o amor. Ele não perdoava e nem desejava restaurar o relacionamento com seu irmão. Ele não percebeu, queridos, que o ódio que ele sentia pelo irmão não é menos grave do que o pecado que o seu irmão cometeu fora da igreja. Interessante observar na Bíblia, eu estive lendo a respeito, e o autor que eu li diz o seguinte, que na Bíblia ela fala de 3 pecados somente na área da imoralidade, enquanto usa 9 na área da mágoa, de ressentimentos e de ira. São pecados terríveis. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral. Diante de Deus é, para nós não. Nos nossos padrões pode ser que não, mas nos padrões de Deus é. O ressentimento do seu coração o isolou do seu pai e do seu irmão. Ele se tornou uma pessoa ali isolada, ele se recusou a entrar, ele preferiu ficar do lado de fora da celebração. Ele mergulha num poço de amargura. Ele diz para o pai assim: esse teu filho. Interessante que mais adiante o pai corrige ele quando diz para ele: esse teu irmão. Ele se excluiu daquele contexto e o pai o reinclui. Esse meu filho não, esse teu irmão. Ele é teu irmão. Uma quinta observação, já caminhando para o final daqui a pouquinho. Muitos que vivem na igreja se sentem na presença do Pai, mas na realidade, queridos, olha aqui para mim e presta atenção, são solitários. Muita gente solitária na igreja, muita gente que sofre por causa disso. Versículo 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Aquele filho, ele andava sem alegria, ele andava sem amor, ele andava sem prazer naquele contexto. Ele vivia na casa do pai, é filho, mas se sentia como escravo. Estava na casa do pai, mas não tinha uma comunhão completa com o seu pai. Muitos na igreja nunca sentiram o amor de Deus. Não se escandaliza não, é verdade, Bárbara. Muitos na igreja nunca sentiram o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer de pertencer à família de Cristo, a doçura do Espírito Santo de Deus. Muitos crentes não sentem mais a alegria de um relacionamento com Deus, porque vivem na igreja como escravos ou como órfãos, sozinhos, curtindo uma grande solidão e uma tremenda insatisfação que não deveriam curtir, porque estão dentro da casa do Pai, fazem parte dessa família cristã. E por último, considere comigo, muitos que vivem na igreja ainda não se deram conta de tudo que possuem. Aquele filho era rico, ele tinha tudo, seu pai tinha muito, mas ele vivia na miséria. Ele não sabia, não se deu conta da sua riqueza. Muitos hoje estão vivendo um cristianismo pobre, vivem sem alegria, sem banquete,
sem festa na alma. Não é a festa do churrasco ou a festa do bolo, eu digo a festa na alma. Trabalhando e servindo, mas muitas vezes trabalhando e servindo sem alegria. Muitos crentes assim. Precisam lembrar que por Cristo nos é garantido estar na casa do Pai, como filhos. E na casa do Pai, como filho, nós temos vida abundante. Rios de água viva fluem do nosso interior. Somos possuidores das riquezas insondáveis do Evangelho. Temos a paz que excede todo o entendimento humano. Temos alegria incomparável e cheia de glória. E temos também uma vida de delícias para a nossa alma. O filho mais velho não tinha nenhum proveito na herança do pai, nenhum. Ele nunca fez uma festa, nunca celebrou com seus amigos, nunca comeu um cabrito em festa entre os seus amigos juntamente com seu pai, nunca saboreou das riquezas que o pai tinha disponível. Aliás, ele não tinha nem comunhão com seu pai. Ele estava naquele contexto por obrigação. Tem muito crente, queridos, eu digo isso com dor no coração. Tem muito crente que está na igreja por obrigação, por uma questão de tradição de família, porque até gostam da igreja, mas não tem essa alegria, não tem esse desejo ardente de amar a Deus, de amar o próximo, de viver essa relação. E pior do que isso, não toma posse daquilo que lhe pertence. E aí eu lembro de uma ilustração antiga, você já deve ter ouvido, acho que eu mesmo já falei aqui, do cidadão que foi viajar em um navio. Ele fez um cruzeiro e ele levou seu lanchezinho numa mochila. E todos os dias ele via as pessoas comendo pratos deliciosos, e ele guardou o dinheiro para comer uma única refeição no último dia da viagem. Ele falou, pelo menos no último dia eu vou comer. Durante a viagem eu como o meu lanchezinho, no último dia eu faço um banquete. Pois é, ele estava no navio e ele não sabia que estando, ele tinha o direito a todas as refeições que ali eram servidas. Tem muita gente assim, irmãos, fazem parte da família de Deus, mas não sabem todas as coisas que podem usufruir. E eu quero dizer para você que o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, sai para se conciliar conosco também. O remédio para aquele filho era o mesmo para nós: confessar os nossos pecados. É isso que precisamos fazer. Mas o filho mais velho preferiu ficar do lado de fora, e aí então estava completamente perdido dentro da casa do pai. E eu quero encerrar dizendo para você, mesmo você que é membro desta igreja, você que nos assiste, que é membro de uma igreja também, não fique perdido na casa do Pai. Não fique perdido na casa do Pai. Viva uma vida de alegria. Desfrute a festa que Deus preparou para nós. E tem gente esperando a festança no céu, e lá vai ter uma festa. Mas aqui na terra tem festa todos os dias, quando nos reunimos com Deus, quando nos reunimos entre nós, para festejar a graça e a misericórdia que foram derramadas sobre nós. Que Deus abençoe sua vida, e que dessas lições você possa tirar o melhor aprendizado. Amém? Vamos orar. Deus, nós
agradecemos por tudo que o Senhor falou a nós, falou muito ao meu coração, e acredito que é o coração de muitos também. Abençoa-nos, dá-nos paz, graça e misericórdia, cuida de nós, faça-nos filhos transformados, restaurados, que vivem o amor e que festejam contigo. Tira de nós todo sentimento que é ruim e que atrapalha a nossa relação contigo. E dá-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua bênção nesta noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso lindo, querido e eterno Salvador, e as experiências maravilhosas, o consolo e as lições do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém.